Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, estamos aí para mais uma pré-aula da lição da Escola Bíblica Dominical do setor Mapim, que nós temos como nosso pastor aqui do setor, pastor Ismael Nazário. Eu sou o presbítero irmão Claudines e estamos aqui para falar mais a respeito de um assunto importantíssimo. Dessa feita, desse primeiro trimestre de 2018, a lição está recheada de coisas boas, de assunto importantíssimo, a qual o autor desconhecido, a carta aos Hebreus, ele traz à tona a respeito do senhorio de Cristo, a respeito até mesmo dos heróis da fé que se destacaram no Antigo Testamento. Mas quando nós olhamos aqui para o título do primeiro trimestre de 2018, a supremacia de Cristo, fé, esperança e ânimo na carta aos Hebreus. Uma lição riquíssima, inclusive nós encontramos, interessante, nós encontramos também algumas lições também anteriores que fala sobre a excelência também sobre a carta aos Hebreus, que é muito importante para nós recorrer a algumas lições anteriores. Mas essa lição é simplesmente uma lição desta semana que nós vamos dar um resumo, uma parte introdutória e vamos falar a respeito quem realmente poderia ser o autor a cartas aos Hebreus. São vários assuntos que são discutidos ao longo da história, mas a Bíblia não chega e nem dá exatamente a ênfase quem realmente foi o autor a cartas aos Hebreus. Quando nós olhamos aqui para o título da lição, a carta aos Hebreus e a excelência de Cristo, texto áureo. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, Ele nos falou nestes últimos dias pelo seu Filho. Hebreus capítulo 1 e versículo 1. É verdade prática. Por meio de Cristo, Deus revelou-se de uma forma especial, definitiva ao seu povo, né? Ou seja, assim como Deus tem falado de várias maneiras aos pais pelos profetas, principalmente no Antigo Testamento, Deus nos revelou nesses últimos dias pelo seu Filho amado. Interessante, meus queridos e amados irmãos, que quando nós olhamos aqui para algumas ênfases a respeito de quem realmente foi o autor, quem escreveu aos Hebreus. Quando nós olhamos aqui para o século II depois de Cristo, era debatido entre os cristãos que geralmente era sugerido que Paulo ele escreveu ao livro de Hebreus. Mas é interessante, meus queridos irmãos, que isso está longe determinar esta fatalidade sobre a respeito de que Paulo foi que escreveu ao autor a carta aos Hebreus. Sobre alguns mistérios, quem realmente foi que escreveu a cartas aos Hebreus, alguns nomes ele foi se identificado, que foi ao longo do tempo. Por exemplo, mas nenhuma destas possibilidades ela pode ser definitiva ou determinar categoricamente quem realmente foi o autor, o escritor aos Hebreus. Mas vamos destacar aqui algumas principais sugestões. Apolo. Quem foi Apolo? Esta é uma das principais sugestões sobre a autoria do livro de Hebreus, que foi defendido por Martinho Lutero. Por exemplo, Apolo foi um judeu alexandrino, né, que defendeu realmente, por quê? Porque ele foi um grande defensor sobre a escritura, porque ele ensinava com bastante eloquência. Lutero, ele se baseou exatamente no capítulo 18 de Atos dos Apóstolos para defender a sua sugestão e argumentou que Alexandria era um centro de educação extraordinário, onde que Apolo tem adquirido todo o seu conhecimento na idade e também o seu idioma grego. Interessante, meus queridos irmãos, que ele também teve um grande contato e os deslachos, ou seja, eu posso ver aqui que ele teve uma ênfase muito grande sobre
tanto no escrito, principalmente na Septuaginta, da versão grega do Antigo Testamento, que inclusive foi publicado primeiramente nesta cidade. O livro de Atos, ele informa que o Apolo, ele iniciava exatamente o batismo no de João, mas depois foi instruído por Priscila e Áquila. De fato, meus queridos irmãos, que esta hipótese ela é muito boa, mas porém a sua grande fraqueza é que ninguém durante os seus primeiros séculos do cristianismo defendeu de forma correta. Veja bem, principalmente Clemente de Alexandria, que viveu aproximadamente 200 anos no década de Cristo, ele foi o mais indicado para apontar como Apolo ao escritor do livro de Hebreus, mas no lugar disso ele acabou se sugerindo Paulo. Interessante, meus queridos irmãos, que nós podemos ver também quem foi um dos que poderia ser sugerido como autor aos Hebreus: Barnabé. Quem foi Barnabé? Nós podemos observar que esta questão a respeito de Barnabé, ela foi defendida por Tertuliano, né? Ou seja, ele se baseou-se no Atos dos Apóstolos, que Barnabé, sobretudo, meus queridos irmãos, seus credenciais em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 36 e 37, devido à sua origem, nós podemos observar aqui que as escritas sobre ele, sobre o Novo Testamento, obviamente ele foi qualificado para ter escrito o livro de Hebreu, mas a fraqueza desta sugestão, interessante é que ela não encontra em nenhum apoio sobre o cânon sagrado do Novo Testamento. Mas quando nós olhamos aqui, quem foi uma outra personagem que se destacou-se na história? Olhamos para Priscila. Ora, Priscila, ela instruiu juntamente com Áquila, que instruiu Apolo. E nós podemos observar aqui que claramente ela foi membro notável da igreja primitiva, que também tem sido sugerido por alguns estudiosos da igreja primitiva, como a possível escritora sobre os livros de Hebreus. Mas veja bem, uma das problemáticas dessa questão é que o autor aos Hebreus, do original grego, ele usa o particípio da sugestão masculina, que ele traz para si mesmo a sugestão masculina. Defendendo a autoria de Priscila, é preciso entender a questão textual que torna esta hipótese impossível. Então é bom que nesse caso podemos descartar sobre a autoria, sobre Priscila, sobre a escritura do livro de Hebreus. Mas vamos lá, vamos falar sobre a questão do apóstolo Paulo. Meus queridos irmãos, durante muito tempo, como já tinha dito aqui, o apóstolo Paulo foi considerado o autor que escreveu o livro de Hebreus. Clemente de Alexandria e Orígenes do século II e também do século III, que eles afirmavam categoricamente que Paulo ele escreveu estas cartas. Mas quando podemos observar, meus irmãos, que esta questão foi tão aceita que a versão inglesa King James, ela foi publicada e direcionada e alguns títulos, dando títulos aos Hebreus, dizendo a epístola de Paulo aos Hebreus, aos apóstolos Hebreus, foi o próprio autor. Entendemos, meus queridos irmãos, que a respeito disso nós podemos observar que alguns tópicos importantes, que a autoria de Paulo sobre autores hebreus é bem pouco provável. Mas veja bem, o principal problema é que ocorre entre as principais diferenças entre as cartas paulinas e o autor em que se escreve aos Hebreus. Veja bem, meus queridos irmãos, considerando principalmente, quando a gente considera principalmente os textos gregos, os principais, a carta aos Hebreus, pode-se dizer que nada dela podemos observar o estilo do apóstolo Paulo, principalmente as suas características e as suas expressões e as suas escolhas em palavras. O outro
ponto importante é que as suas cartas, Paulo, ele faz referências cruzadas sobre a doutrina mais importante, mas isso não ocorre entre a carta ao autor aos Hebreus. As principais fraquezas sobre a autoria de Paulo é que Hebreus, no capítulo 2, versículo 3, é que o autor, ele não se coloca entre aqueles que se ouviu. Por quê? Porque o autor aos Hebreus, ele não recebeu de ninguém, mas ele recebeu de quem? Ele se coloca exatamente sobre aquele que recebeu diretamente do Senhor Jesus, ou seja, diretamente que seria um discípulo do apóstolo. Em comparação a esse texto, meus queridos irmãos, nós podemos observar que Gálatas, no capítulo 1, no versículo 2, onde o apóstolo Paulo, ele afirma categoricamente que ele não recebeu este evangelho de ninguém, de nenhuma pessoa, mas unicamente do próprio Senhor Jesus. Interessante, meus queridos irmãos, que Calvino, ele houve uma posição sobre a respeito desse assunto, que os escritores hebreus, ele colocava-se possivelmente a respeito entre linhas e não definindo categoricamente. Mas quando eu posso observar aqui quem foi realmente que escreveu essas cartas aos Hebreus, nós não podemos dizer, mas quem realmente foi. O interessante, meus queridos, que quando a gente podemos observar aqui sobre o comentarista da nossa lição aqui, que o comentarista que foi aqui o nosso José Gonçalves, o nosso querido pastor José Gonçalves, aonde ele dá o ênfase a respeito de quem realmente escreveu a carta, nem ele próprio. Por quê? Porque, veja bem, meus queridos, o importante é que não importa quem foi realmente que escreveu a carta aos Hebreus, ou seja, não importa quem, se foi Apolo, se foi Priscila, se foi Áquila, ou se foi o próprio Paulo, não importa, isso não diminui o grau da potencialidade que foi o escritor aos Hebreus, mas o que nós podemos observar é que o escritor aos Hebreus traz com ênfase, categoria, e foi uma das cartas mais brilhantes do Novo Testamento, porque é onde que fala sobre a respeito da manifestação de Cristo Jesus como sumo sacerdote. E quando nós olhamos aqui, deixando essa parte introdutória, nós encontramos aí Cristo, a palavra superior à dos profetas. Encontramos isso aqui já no tópico 2 aqui da nossa lição. A revelação profética e a antiga aliança. Ou seja, quando o autor dos Hebreus diz, olha, e havendo Deus de muitas maneiras falado aos pais pelos profetas, nesses últimos dias falou através do seu Filho amado. Ou seja, Cristo Jesus, ele é a revelação plena de tudo isto. O autor dos Hebreus, ele traz Jesus o sacerdote, o sacerdote eterno, o sacerdote superior à linhagem, até mesmo de Melquisedeque, que nós vamos nos discorrer sobre esta lição, nós vamos encontrar também sobre esta linhagem sacerdotal. Aqui no tópico 2, que encontramos aqui a revelação profética e a nova aliança. Veja bem aqui, aos cristãos da nova aliança, Deus falou por intermédio de seu Filho. Por quê? Porque Deus anteriormente usou os profetas, o Espírito Santo vinha, o Espírito Santo capacitava, agindo. Por quê? Porque a Bíblia, ela é recheada em 7 dispensações, ou seja, a dispensação da inocência, a consciência, o governo humano, patriarcal, a lei, a graça e o milênio. A nossa teologia, nós cremos na dispensação, na 7 dispensação, não é verdade? Agora veja bem aqui, diante disso Deus tem revelado através do que? Desde o cordeiro sendo molado, quando um cordeiro tinha que ser morto, molado, sacrificado em prol do pecador, desde o cordeiro do Antigo Testamento representa Cristo. Todos os passos representam Cristo, a arca representa Cristo, a água, que é a fonte lá, representa Cristo, enfim, ali o maná que descia do céu representa Cristo. Então toda a história do Antigo Testamento representa Moisés, a libertação representa Jesus o libertador, e as dispensações que ela característica sobre todo o Antigo Testamento, todo o respaldo bíblico, ou seja, o Antigo Testamento são sombras, pela qual a revelação exata
foi a qual o autor aos Hebreus ele afirmou categoricamente sobre a grande realeza, a manifestação de Cristo, o senhorio, o Senhor manifestado. Interessante, meus queridos, que quando nós Cristo a revelação final, ou seja, no subtópico do tópico 2, que é o terceiro tópico, nós encontramos aqui, ó, o objetivo do autor aqui evidentemente mostrar que Cristo é o clímax da revelação profética, ou seja, ele é a revelação final, o ministério profético da antiga aliança. Quando Cristo ele se manifestou, quando Filipenses, Paulo ele fala sobre Jesus se esvaziando, Deus se esvaziando em si próprio, interessante que nós podemos trazer assim ênfase que Deus se esvaziou na pessoa de Cristo Jesus e foi obediente à morte de cruz, ou seja, esta é uma revelação máxima. Cristo ele veio para trazer uma grande revelação, a qual todas as pessoas eles presenciavam, e todos quantos estavam presentes pôde presenciar com muito prazer e categoricamente a respeito do que? A grande revelação de Cristo Jesus. Cristo Jesus ele é a maior revelação. Por quê? Porque ele trouxe a salvação. Jesus ele trouxe a salvação na sua própria pessoa, porque ele é quem? Ele é o próprio Salvador. Meus queridos irmãos, sem muitas delongas, vamos aqui para o subtópico 3, Cristo superior aos anjos, ou seja, o autor aos Hebreus ele diz que Cristo ele é superior aos anjos em tudo, em nome, porque como eu disse aqui que Paulo em Filipenses foi dado ao nome a ele, que é o nome que é dado sobre a todos os nomes, e que todos os que estão nos céus e debaixo da terra confessam que Cristo ele é o Senhor. Em Cristo foi dado um nome que é sobre todos os nomes. Por quê? Porque entre os seres angelicais, Cristo Jesus ele se manifesta de uma forma maravilhosa. Por quê? Primeiro, porque ele é Deus. Segundo, porque ele é o Salvador da humanidade. Terceiro, ele é o mediador entre Deus e os homens. Ele é o único caminho, a verdade e a vida, porque ninguém vai ao Pai senão por ele. Ele é o Salvador ímpar e insubstituível. Por isso, porque ele é o Senhor e Salvador. Ele é o que se manifesta, o Deus encarnado, e foi obediente até a morte de cruz, e quando ele ressuscitou em um corpo glorioso, perfeito, pela qual nós podemos observar que em Cristo Jesus encontramos toda a essência de um Salvador maravilhoso. Tá, tudo bem. Meus queridos irmãos, para concluir esse pequeno resumo desta pré-aula, eu quero ler simplesmente a conclusão. O autor aos Hebreus não quis se identificar, mas isso em nada compromete a sua autoridade. Olha que coisa interessante, esse documento, desde os primórdios, a igreja valeu e dos seus ensinos dessa carta para fortalecer a fé dos crentes. Clemente Alexandria fez o amplo uso das exortações encontradas nessa carta, assim deve fazer reconhecido do profundo valor espiritual a carta aos Hebreus. Meus queridos irmãos, esta carta aos Hebreus é uma carta maravilhosa, como eu sempre digo para vocês. Não para simplesmente aqui, mas continuamos em outras pré-aulas. É simplesmente um rápido resumo para nós citar que algumas pessoas vão querer até provar biblicamente, tá certo? Através dos finais das bênçãos apostólicas, finais das cartas paulinas, e tentar querer provar que o autor foi Paulo. Mas aonde a Bíblia cala, meus queridos, não vai além. Não importa quem foi o autor, um dia nós vamos chegar nas mansões celestiais e vamos ter certeza que um dia nós vamos saber quem realmente foi o autor das cartas aos Hebreus. Por enquanto, só simplesmente meras especulações que não passa de falácia, mas que nós devemos estar firmados em Cristo Jesus e acreditar mais do que nunca que a carta aos Hebreus é uma das cartas magnas e uma das revelações extraordinárias do Novo Testamento. Que Deus abençoe a todos vocês, e tem mais. Mas além temos as outras pré-aulas.